Salve, salve, torcedor! Chegando com mais um informativo no canal Detetives Vascaínos, canal esse que cresce a cada dia com a sua ajuda. Mas precisamos de mais, hein? Por isso, já sabe, dedo nesse like aí embaixo, compartilhe em seus grupos de zap. E se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, viu? Bom, nesse boletim de hoje, entre muitos assuntos, vamos começar a repercutir o clássico de domingo contra o Fluminense, que promete, viu? Do lado de lá, velhos conhecidos como Germancano e Fernando Diniz, e daqui um Vasco buscando tomar corpo na temporada, né? Encaixando as peças e tentando evoluir sob o comando de Maurício Barbieri. Vamos ouvir, com isso, o treinador projetando essa partida e saber dele qual a sua avaliação sobre esse momento e as suas expectativas desse Vasco para o restante da temporada. Além desse tema, vamos voltar a falar das especulações de mercado, meus amigos. Hoje, alguns veículos da Argentina noticiaram que o Vasco voltou à carga pelo atacante Diego Valois, do Talheres. Fui perguntar ao presidente do clube argentino e te conto detalhes dessa situação, viu? Dessa e de outras, pois a cada dia que passa, nomes e mais nomes são cogitados em São Januário. Mas até que ponto é verdade? Então fique ligadinho até o final e saiba mais. Vamos em frente! Bom, e após a vitória de ontem, diante do Nova Iguaçu, o Vasco virou a página e está focado no clássico de domingo com o Fluminense no Maracanã. Jogo esse que, se depender dos vascaínos, a parte que compete a eles estará lotada. O Fluminense, mandante do jogo, colocou 50 mil ingressos à venda, apesar da capacidade do estádio estar na casa dos 70 mil torcedores. O torcedor do Vasco, por exemplo, esgotou os ingressos para o seu setor e também não há mais lugares disponíveis para os setores mistos na partida. Lembrando que a venda para os torcedores do Vasco começou na manhã desta quarta-feira, enquanto os tricolores tiveram acesso à venda online desde a semana passada. Mesmo assim, as perspectivas são de que os vascaínos vão em peso apoiar a equipe. E dentro do grupo, há um grande otimismo pelo momento que o Vasco vive. Há um entendimento que está tendo evolução no trabalho desenvolvido e que uma vitória diante do Fluminense no domingo poderia ser a credencial para confirmar esse caminho certo. Além do mais, é um belo teste para o Vasco, que venceu equipes mais limitadas e tem no Fluminense um bom adversário para provar esse crescimento. O técnico Maurício Barbieri ainda vai estudar a melhor formação para esse compromisso. Alguns atletas que ontem entraram no decorrer da partida, casos como o de Alex Teixeira, por exemplo, vivem a expectativa de ganhar um lugar no time. Mas é o Barbieri, ao lado do seu eterno conselheiro Abel Braga, que conhece bem o time das Laranjeiras, por sinal, é que vai traçar a melhor estratégia e formação para esse clássico. Dois atletas seguem no departamento médico, que é o Figueiredo e o Robson Bambu. E algumas lacunas, como é o caso do volante, ainda estão em aberto. De Luca e Rodrigo brigam por uma vaga ao lado do Jair. E lá na frente tem a possibilidade do Orediano entrar desde o início. Mas isso tudo ainda está sendo pensado e após os treinamentos da semana será definido. Bom, mas vamos ouvir então o Barbieri, né? Ontem, após a partida, o treinador foi perguntado sobre esse momento do Vasco e esse embate contra o Fluminense. E ele aproveitou para fazer uma projeção do trabalho que vem sendo realizado. Ouça aí. Olha, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Quem está se encontrando, quem está buscando, quem está formando o elenco ainda é o Vasco, dadas todas as mudanças que a gente fez, né, de uma temporada para outra, ainda observando os meninos. Hoje teve a estreia de mais um garoto, que foi o Barros. Então a gente está nesse processo ainda. Eu acho que é um desafio importante que a gente tem no domingo. A gente tem, além da viagem de vir para cá, alguns dias a menos de recuperação, então acho que isso é um fator que também pode ter um peso. Mas a ideia é que a gente possa fazer um grande jogo no domingo, que a gente possa ser bastante competitivo e buscar a vitória, que é o nosso desejo. Eu estou feliz, não satisfeito. Eu acho que a gente ainda tem uma temporada inteira pela frente e a gente sabe que precisa ainda elevar ainda mais o nível, precisa ajustar muitas coisas, precisa ainda terminar esse processo de reformulação, de montagem do elenco. Eu acho que esses resultados ou esse rendimento avalizam a gente ter convicção de que a gente está no caminho certo e é isso, não mais do que isso. A gente precisa continuar se desenvolvendo, melhorando, construindo e se aprimorando cada vez mais, porque a expectativa é de que a gente possa fazer uma grande temporada. Bom, mudando de assunto, vamos às famosas especulações de mercado. E pelo Vasco ainda estar buscando peças para incorporar ao seu elenco, nomes e mais nomes vêm surgindo com força a cada dia, a cada minuto. E um desses nomes voltou à tona. Trata-se do atacante colombiano Diego Valois, do Talheres. Alguns veículos da Argentina hoje noticiaram que o Vasco, depois de receber várias negativas, e o assunto esfriar, teria feito uma nova proposta ao clube argentino.
Dessa vez, cerca de 3 milhões e meio de dólares por 50% do passe do Valois. Como manda a regra, a gente procura o lado de lá para ouvir a versão. Saber o que a outra parte envolvida tem a dizer, até porque dificilmente o Vasco vai comentar negociações, a menos que não exista nada mesmo. Bom, fui falar com o presidente do Talheres, o Andrés Fassis, que é uma figura meio polêmica no futebol, né? Vez ou outra dá uns depoimentos polêmicos e sempre tentando valorizar o seu jogador. Claro, a minha pergunta para ele foi justamente essa, se ele confirmava essa nova proposta enviada pelo Vasco e como ele avaliava tal oferta apresentada. Ele me afirmou o seguinte, abre aspas, não me enviaram ainda, fecha aspas. Enfim, segundo o mandatário do Talheres, então, até o momento não chegou a ele nenhuma proposta do Vasco. Fui sondar a situação do atleta lá na Argentina. O que eu pude saber é que há uma expectativa de que ocorra uma venda pelo jogador até junho, quando os principais mercados reabrem. O presidente Talheres sempre se manteve disposto a encontrar um clube para o jogador na Europa, desde que a proposta, sim, claro, fosse vantajosa para o clube. O que se comenta na Argentina é que a última proposta do Vasco beirou na casa dos 5 milhões de dólares por 60% do passe do Valois e mesmo assim não seduziu o presidente, que até aceitaria o valor, mas de forma vista e não parcelada, como tem sido as últimas negociações do Vasco. O Talheres já chegou a pedir 10 milhões de dólares pelo atleta, mas sinceramente por esse valor acho pouco provável que alguém queira pagar. Inclusive houve rumores aí que o Valois foi sacado do último jogo contra o Tucumã por conta de um atrito com a diretoria e o corpo técnico. Mas a versão passada é que o jogador não está 100% devido a uma sobrecarga muscular e por essa razão vem aparecendo no banco. O certo é que as próximas semanas teremos uma melhor definição do que o Talheres está pensando sobre o futuro do jogador. Aguardemos. Bom, e aproveitando o gancho das especulações de mercado, mais uma vez o lateral direito argentino Lucas Blonde, do Tigre, foi cogitado no Vasco. Li notícias aí de que o atleta teria sido oferecido que o Vasco analisava. Bom, vamos então ouvir as partes. Procurei o empresário dele, o Jorge Balbis, perguntado sobre essa situação, foi bem claro. Disse que ninguém do Vasco se comunicou com ele e desconheceu esse oferecimento. Enfim, adiantou que por hora o jogador segue no Tigre. Eu até acho que o Vasco esteja observando mais um jogador para a posição, para a lateral direita, haja vista que hoje só tem um Pumita Rodrigues em condições e numa possível ausência dele, o bicho vai pegar, né? Mas não sei até que ponto o Vasco gastaria um cartucho com o jogador sul-americano, já que poderia influenciar na cota de estrangeiros. E o Vasco ainda busca um camisa 10, um atacante, e fora que ainda tem um zagueiro Capasso, que é argentino, que está para chegar. Então eu creio que eles vão primeiro priorizar essas posições, para aí sim, depois com a situação mais clara, definir essas outras questões. Esclarecido? Bom, galera, estou colocando um ponto final nesse boletim do canal Detetives Vascaínos. Peço desculpas a vocês por não estar conseguindo nessa semana colocar mais vídeos no ar, mas eu prometo que vou trabalhar para isso, certo? E em breve eu estou de volta aqui no canal, mas eu peço aquela ajuda de novo, aquele like, a sua inscrição, seja um membro também e ajude a nossa permanência no ar. Isso vai ser muito importante, beleza? Bom, mas amanhã eu estou de volta com boas novas do Vascão. Um grande abraço e até lá!